Oi meninas, tudo bem? A proposta do vídeo de hoje é bem diferente e eu quero unir algumas das minhas paixões com vocês, como maquiagem e personagens. Por isso, o nome desse novo quadro é Minhas Paixões e a ideia é apresentar para vocês personagens de histórias em quadrinhos, de contos, fábulas, filmes ou séries e até mesmo personalidades que deixaram a sua marca com a maquiagem, ressaltando elementos importantes da história de cada um, e enquanto isso eu vou me maquiando, fazendo a releitura dele com a minha visão através da história. Então não deixe de contar aí nos comentários se você gostou ou não e se você quer a história de um personagem por aqui, porque se você gostar eu pretendo trazer um personagem diferente todo mês pra vocês. Aproveita que se você não é inscrito aqui no canal, deixa o seu joinha, se inscreve por aqui e ativa o sininho para receber as notificações. Para abrir o mês de maio, o personagem é o Chapeleiro Maluco. Você já ouviu ou leu a expressão Mad Hater em algum lugar? Não? Então é hora de te contar uma história. Sabe essa coisa de que histórias em quadrinhos, contos de fadas são apenas histórias? Acredite, nem sempre é só isso. Quem não ama ler os livros de Lewis Carroll e mergulhar fundo na história mais famosa do autor do século XVII, com Alice no País das Maravilhas e seus personagens incríveis como o Coelho Branco, que está sempre atrasado, ou a Rainha Vermelha? Mas um personagem que caiu nas graças do público mesmo e hoje é o favorito é o Chapeleiro Maluco. Alice, famosa por ter características muito peculiares e por nos trazer a um lugar em que nossa imaginação vai o mais longe possível com seus personagens incríveis, não é somente uma simples história. Lewis Carroll usufruiu de fatos reais em que se passavam no período em que escrevia para contar uma das histórias mais famosas do mundo. O Chapeleiro Maluco nem sempre foi maluco. Ele foi um artesão real e no século XVII existiram muitos como ele. Nesse período, os chapéus eram muito mais do que simples acessórios de moda. Eles representavam status social e poder. Quanto mais sofisticado seu chapéu, mais poder você tinha na sociedade e com isso mais privilégios e respeito. A profissão de chapeleiro, hoje conhecida como millionaire ou millionaire, tem se tornado cada vez mais rara, mas já foi alvo de criações incríveis na história, responsável por difundir um dos acessórios que não sai de moda e até hoje, em festas glamourosas, pode ser visto na realeza britânica, justamente pelo seu significado social como distinção e adorno importante na vestimenta. Ou vai dizer que você achava que a Rainha Elizabeth e todos da corte só usavam chapéus por ser um clássico e tradicional? Claro que não! Inclusive, um dos chapeleiros que ainda existem é britânico e já fez vários modelos para a corte, incluindo Lady Di e outras marcas famosas no mundo, como Jean Paul Gaultier, Marc Jacobs, John Galliano, Raf Simons, Jill Sander, Jeremy Scott e Giambattista Valli. Stephen Jones é um estilista de chapéus condecorado e de muita importância nas passarelas. Lewis Carroll conta uma história real e vista por ele durante um período da sua vida em Alice. A profissão atingia todos os níveis da sociedade e era símbolo de importância. Porém, os chapeleiros não tinham, digamos, condições de trabalho tão interessantes como hoje em dia, e o material naquela época ainda era mais bruto. Muitos usavam a pele dos coelhos como objeto de produção e feltro. Um dos materiais de uso mais intenso na produção para dar acabamento e durabilidade ao chapéu era o mercúrio, e como não era possível evitar a inalação dele, a grande maioria dos chapeleiros acabava sofrendo gravemente com intoxicação, o que também ocasionava inúmeros problemas como distúrbios neurológicos, desordem de fala, visão distorcida e mentes confusas, que muitas vezes os levavam à morte. Com isso, Carroll trouxe à tona em seu livro a história desse personagem, criando críticas sociais e detalhes do que era o mundo naquela época, detalhando assim o insano País das Maravilhas, que de maravilhoso podemos deixar na dúvida. O personagem foi tão abraçado pelo público que inspirou outro autor famoso nas histórias em quadrinhos, e o personagem acabou aparecendo ainda em outro seriado de TV. Em Once Upon a Time, Sebastian Stan interpreta o chapeleiro e em Ever After High, o chapeleiro tem uma filha chamada Madeline Hater e gerencia a loja de chá do personagem. Vale lembrar que a expressão Mad Hater significa louco como um chapeleiro, e o problema na época era chamado de Síndrome do Chapeleiro Louco.
assim como a cartilha escrita Style 10x6, que se encontra em várias ilustrações, traz o significado de valor do produto naquele estilo, que em média atualmente sairia em torno de R$4. Já nas HQs da DC Comics, temos um personagem chamado também de Chapeleiro Louco, criado por Bob Kane e Bill Finger como um dos inimigos do Batman em 1948. Mesmo não sendo um dos mais populares, é com certeza o mais curioso e intrigante já enfrentado pelo Homem-Morcego. Jarvis Tet era um habilidoso pesquisador científico fascinado por hipnose e hipnoterapia, e usufruía dos seus talentos para criar chapéus tecnológicos para pegar as suas vítimas através da hipnose. Jarvis era apaixonado pelo que fazia, mas era tão obcecado pelo conto de Alice no País das Maravilhas que acreditava ser o próprio chapeleiro. Um dos primeiros crimes orquestrados por ele foi invadir o Yacht Club de Gotham para roubar um troféu de ouro, porém, Bruce Wayne já estava lá e, ao saber do acontecido, foi atrás do ladrão, que vivia escondido num teatro antigo, cheio de partes de uma produção teatral de Alice. Com isso, o chapeleiro foi levado para ser julgado e foi enviado ao Asilo Arkham pela primeira vez. Conhecido por ser o criminoso mais bem vestido de Gotham e apaixonado por festas, num dia de Halloween, decidiu montar a sua própria peça de Alice em uma mansão abandonada que era chamada de Casa da Colina, e decidiu ir em busca da Alice perfeita, sequestrando as jovens que estavam perambulando pelas ruas de Gotham e as forçava a tomar seu chá da tarde. Uma de suas vítimas importantes foi Bárbara Gordon, que era sobrinha do comissário Gordon e havia sido adotada por ele após a morte de seus pais. Com isso, ele a vestiu de Alice e a obrigava a tomar chá com ele. Porém, quando ela se recusou, ele surtou. Mas como Batman já estava na cola do criminoso, salvou Bárbara Gordon de um final trágico e que futuramente tornou-se a primeira Batgirl. Essa foi a segunda vez em que o chapeleiro foi parar no Asilo Arkham. Porém, esses atos eram comuns ao chapeleiro, que frequentemente sequestrava moças, hipnotizava e as vestia como Alice para tomar seu chá. O chapeleiro já criou vários problemas ao Homem-Morcego, e num deles conseguiu hipnotizar quase metade da polícia de Gotham vendendo chás em uma barraquinha disfarçado. Jarvis Tet passou a ser constantemente internado no Asilo Arkham e sempre conseguia fugir de alguma maneira. O mais insano é que ele gostava desse vai e vem, e com isso acabou colocando na sua cabeça que um dos acessórios que queria ter na sua coleção era a máscara do Homem-Morcego. O chapeleiro da DC é um homem que sofre de depressão, é obsessivo-compulsivo, tem tendências homicidas e sofre de esquizofrenia. A sua aparência física vem sendo alterada ao longo dos anos para as histórias, mas o seu visual tradicional é caracterizado por um homem baixo, com a cabeça maior do que a sua estatura devido à microcefalia e um traje verde, com um laço e um chapéu na cabeça. As críticas de Lewis Carroll à sociedade britânica da época são inúmeras. A principal delas, a Rainha Vitória. Carroll viveu na época da Inglaterra vitoriana, que era cheia de padrões, conservadorismo moral rígido e, ao mesmo tempo, inovador em tecnologia, o que levou à Revolução Industrial e às mudanças sociais com a chegada da burguesia. Nesse período, a literatura tinha duas características importantes: ou era pedagógica para ensinar lições aos alunos, ou moralizante, com o intuito de mostrar os problemas sociais a serem tratados com maior importância. E Carroll destoa de tudo isso em Alice. A personagem é livre e independente para escolher seu caminho. Ela inicia sua trajetória entediada e, no primeiro piscar de olhos, surge a oportunidade de ir atrás do diferente, descrito no Coelho Branco, onde é um rompante para as crianças da época, e Alice enfrenta a Rainha Vermelha sem ser punida pela sua liberdade de aventura, o que provavelmente naquele tempo não aconteceria, já que a sociedade da época levava a punição a sério para todos, trazendo consigo um padrão moral puritano a ser seguido para quem quisesse ser parte do Império Britânico, e ações ousadas e atitudes que levassem ao contrário eram severamente punidas. Lewis Carroll rompe o modelo de literatura da época para quebrar os padrões politicamente corretos, usando o que chamamos de nonsense, a crítica no sentido único ao racionalismo e que julgamos ser normal. O nonsense representa a libertação do discurso fixo ao padrão imposto. A crítica à Rainha Vitória, a qual dá o nome a esse período na Inglaterra como período vitoriano,
remete à Inglaterra parlamentarista, que até os dias atuais é governada por apenas um ministro, que dentro de um governo maluco, como no País das Maravilhas, mostra que a Rainha de Copas, assim como a monarquia atual britânica, que embora seja temida, quase não tem suas ordens seguidas à risca. O Chapeleiro, por ser um personagem ligado diretamente a uma profissão que seguia padrões de moda, foi um personagem que ganhou modernidade, e justamente por isso, o seu visual é sempre com cores e com modelos de peças que remetem àquela época, com misturas malucas, assim como a sociedade vivia. Uma busca por quebra de padrões, onde muitos não se enquadravam e buscavam ser parte de algo, e muitos outros seguiam atentamente as ordens com medo da retaliação da monarquia e a perda dos privilégios. Alice retrata muito mais que um conto. É a representação das vontades de grande parte da sociedade naquela época, quando se tratava de igualdade, liberdade e movimentos de expressão e importância. Alice é uma crítica divertida ao mundo, à sociedade e às regras, onde muitas delas ainda hoje insistimos em achar normal e evitando qualquer contato com a mudança. Alice não é só um conto infantil ou uma obra para manipular o seu leitor para que ele acredite que existe um padrão correto e obrigatório a ser vivido pela sociedade. Ela é uma nova possibilidade de mundo e, mais que isso, é um convite à reflexão da sociedade. Bom, pessoal, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que vocês tenham se divertido e, mais do que isso, que vocês tenham entendido a mensagem importante que Alice passa para todo mundo. Essa é a minha versão do Chapeleiro Maluco e eu espero muito que tenham mais personagens por aí. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Aproveita que você chegou no final desse vídeo, confere os 2 vídeos que eu deixei aqui pra você e se você não é inscrito no canal, deixa o seu joinha, se inscreve aí e ativa o sininho para receber as notificações. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!